Sabe aquela palestra motivacional nas empresas, tipo, vamos pra cima! Uhul! Vai! Sabe que tá uma onda aí na internet? Legal, né? Tipo assim, aqueles gritos de guerra, estilo Lobo de Wall Street, né? Legal, eu gosto, pô, dá aquela energizada, né? Acho interessante, acho fundamental nas empresas, tá? Só que está acontecendo um fenômeno, né? E muito por conta também de vários gurus aí que falam que isso é motivação, que as empresas, as outras empresas estão vendo isso acontecer, estão replicando, estão fazendo, estão falando que isso é cultura, que isso é motivação, que isso que motiva o time. Cara, isso não é, isso é uma farsa. Eu pensava que era assim. Nossa, cara, eu já cansei de fazer grito de guerra, palestras motivacionais para o meu time comercial, para o meu time, dança, grito, passo em si. Cara, muito bom, eu acho muito foda, muito legal mesmo. Mas o meu erro é que eu acreditava que isso que era motivação. E depois que isso passa? Desligou as câmeras, não tem mais ninguém vendo, né? Voltou a rotina, ao dia a dia. E quanto tempo que dura essa energia? Dura pouco, dura pouco. Se é isso que você está utilizando para motivar seu time, se é assim que você motiva o seu time, você está fazendo errado. E aí você tem alto turnover, pessoas desanimadas, desmotivadas, aí com aquele, poxa, pro Instagram ele posta, né? Lá, Instagram bonitinho, mas, pô, a pessoa não está engajada, de fato, de verdade. E neste conteúdo eu vou te ensinar como você engajar os seus colaboradores definitivamente, de forma brutal. E te dar uma ferramenta prática que aí sim você vai ter colaboradores altamente engajados com sua empresa, tá? Depois que eu apliquei essa ferramenta no meu time, enfim, acabou. É outra coisa. E nem preciso mais estar fazendo gritos, motivando. Pô, é legal, pô, no final de uma meta, né? É legal, né? No começo de um mês, final de uma meta, rotinas de cultura, que a gente tem rotinas semanais de cultura, interessante. Mas eu tenho ciência que não é isso que motiva. Isso aí energiza, conecta, daquela, né, descontração, enfim, é legal, mas não é isso que motiva, tá? Neste conteúdo eu vou te dar essa ferramenta. E eu sou Daniel Anjos, empresário e mentor. E se você quiser ter vendas previsíveis, processos replicáveis e um negócio escalável, candidate a um programa, né? Clica no link na descrição, agende a sua entrevista. Se nosso time entender, se meu time entender que sua empresa tem um perfil que nós atendemos, nós entraremos em contato e agendaremos uma demonstração. E todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu publico vídeos sobre marketing, vendas, processo de gestão. Se são assuntos do seu interesse, se você é um empresário, clica no se inscrever, inscreve-se, dá um like e vamos lá. Beleza. Cara, você tem que entender uma coisa. Motivação não é de fora para dentro. Motivação é de dentro para fora. Cada indivíduo tem o seu motivo para a ação. E para você motivar este indivíduo, esse colaborador, você tem que entender qual que é o motivo para a ação dele. E além de motivos para a ação serem diferentes de indivíduo para indivíduo, o mesmo indivíduo pode ter vários e diferentes motivos para a ação, dependendo do momento da vida dele. Então, primeiro, você tem que entender isso, cara. Motivação é individual. E você precisa entender quais são os motivos para a ação daquele indivíduo. Você entendendo isso, você vai compreender a ferramenta que eu vou te passar, que é o ABC, a matriz ABC de engajamento de colaborador. Tá? Essa, a matriz ABC. Antes de eu te passar, você tem que entender alguns pontos. Primeiro, que é a motivação individual. Segundo, você tem que entender a clássica pirâmide de necessidade de Maslow. Tá? Vem aqui para a tela. O que é a pirâmide de necessidade de Maslow? A pirâmide de necessidade de Maslow indica aqui por ordem hierárquica da base para o topo quais são as necessidades dos seres humanos. E naturalmente, isso se aplica também aos seus colaboradores. Quais são as necessidades? Então, cada colaborador seu, ele está em uma dessas etapas aqui de necessidade. Então, para você motivar eles, tem que saber, cara, primeiro, em qual fase da pirâmide de necessidade ele está, tá? Vamos começar pela base.
Começar pela base. Todo ser humano tem como necessidade primordial as fisiológicas, tá? O que são as necessidades fisiológicas? Cara, comida, moradia, saúde, são o mínimo necessário para viver, para ter uma vida digna. Cara, se o seu colaborador ele está abaixo dessas necessidades aqui, ele não tem as necessidades fisiológicas dele supridas, se ele não tem as necessidades fisiológicas dele supridas, adianta você tentar motivar ele com tapinha nas costas, com elogio, o funcionário do mês. Nossa, parabéns, tá? A placa. Ele não vai se motivar com isso, cara. Ele não está fazendo por isso. Ele está fazendo porque ele precisa de dinheiro para sobreviver, para viver, para ter o mínimo para ele e para a família dele, pô. Não é isso que vai motivar ele aqui. Então você tem que entender, cara, se ele está nessa fase. Calma, que no final do vídeo eu vou te dar também, na matriz ABC, vou também te ensinar algumas, como você consegue mapear e saber em que fase que está o seu colaborador, beleza? Segundo ponto aqui, ó. Segunda fase da pirâmide. Nós temos a necessidade de segurança. Cara, é o seguinte, beleza. Qual que é a necessidade de segurança? Cara, ok, eu já estou nessa fase aqui, o colaborador já está nessa etapa, já tem as necessidades fisiológicas supridas. Agora ele quer segurança. Ele quer a segurança de que ele não vai ficar sem as necessidades fisiológicas dele. Ele precisa de segurança, pô. Tem pouco tempo que ele saiu daqui. Ele tem medo, pô. Tem pouco tempo, na verdade, que ele entrou nessa fase, nessa etapa. Ele tem receio de não ter mais isso aqui, de voltar por insegurança novamente, de ter problemas de saúde, de ter, sei lá, não ter uma condição mínima necessária para ter uma vida boa, uma vida digna com ele, para ele e sua família, sabe? Então, aqui esse cara que ele está buscando segurança agora. Esquece o resto. Esquece o resto. Tá buscando segurança. Cara, você acha que esse cara aqui ele tá o cara que não está nessa fase, ou que está nessa fase, você acha que ele está muito preocupado com o ambiente? Se é um ambiente bom ou não? Se é salubre ou não? Se ele gosta, as pessoas gostam dele ou não? Se ele é reconhecido ou não? Cara, ele tá nem aí, irmão. Tá nem aí. Tá nem aí. Ele quer as necessidades fisiológicas dele supridas e a segurança de que ele não vai ficar mais sem aquilo. Depois que ele tem essas necessidades supridas, né? Pô, beleza, já estou seguro, já tenho a segurança que não vou voltar mais para lá para baixo. Aí ele vem com as necessidades de pertencimento. Agora sim, ele começa a se preocupar com o ambiente, com a amizade, em as pessoas aceitarem ele lá, se aceitam na tribo, se aceitam na comunidade, fazer parte, ser relevante, as pessoas gostarem dele, ele gostar das pessoas. Aqui começa a fazer sentido, porque ele já tem isso aqui suprido. Por isso que colaboradores que já têm uma segurança familiar e necessidades fisiológicas supridas e tem uma segurança familiar, ele busca mais por pertencimento. Por isso que colaboradores mais novos que moram com os pais, têm uma vida estável, boa, cara, não vai ser dinheiro, nem o mínimo lá, o necessário lá que vai fazer ele ficar na empresa. Às vezes ele nem liga muito para isso, pô. Às vezes está lá mais em busca de pertencimento, fazer parte de algo, propósito. Aí o pessoal começa a não saber lidar com a geração Z. E é isso. Por quê? Porque as gerações antigas elas estavam buscando por isso aqui, cara. Isso aqui que elas buscavam, segurança e necessidade fisiológica. Porque ele tava morrendo de medo de, pô, voltar pra merda. Ou ter, enfim, segurança para sua família. Já a nova geração, na maioria das vezes, não, pô. Tem uma estrutura boa familiar, sabe? E aí, ele busca o pertencimento, fazer parte de algo, da tribo, comunidade, gostar das pessoas, as pessoas gostarem dele, tá? Tendo isso aqui,
A próxima etapa da pirâmide de Maslow, de necessidade de Maslow, é estima barra reconhecimento. Cara, se o cara já está seguro fisiologicamente, já tem pertencimento, você acha que é só dinheiro que você vai estar lá colocando dinheiro lá, toma bonificação e tal, que vai fazer ele que ele precisa? Cara, ele não precisa. Pô, é legal, dinheiro é bom, quem não gosta, sempre é bom, né? Colocar, investir, premiar com dinheiro, isso é muito importante, ainda mais para adulto, né? É muito importante, né? Agradecimento de adulto é Pix, né? E é isso mesmo. Mas não é isso que vai fazer ele ficar na tua empresa, pô. Ele se sentir motivado para fazer mais. Neste caso aqui, a estima, o reconhecimento. Ele já pertence a um grupo, agora ele quer ser reconhecido por este grupo. Ele quer ser um destaque neste grupo. Aí sim é fotinha de colaborador de destaque, a premiação, enfim, reconhecimento, cara, elogios. Aí sim, pô. Aí sim, por quê? Já pertence, já tem segurança, fisiológica, segurança. E o último degrau da pirâmide de necessidade de Maslow é naturalmente o topo, que é quando o colaborador já tem tudo isso, ele busca a autorrealização, né? Que agora é buscar fazer algo que ama, algo que o satisfaz. Cara, ele já tem reconhecimento, ele já não precisa mais de reconhecimento, pô. Já, essa necessidade dele já é reconhecido. Não precisa mais de pertencimento. Segurança segurança e necessidade fisiológica já estão preenchidas. Agora ele busca a autorrealização, algo que o satisfaz como pessoa, propósito. Está entendendo? Essa é a pirâmide de necessidade de Maslow. E o teu colaborador ele está em alguma dessas fases aqui. E você precisa primeiro mapear em que fase que ele está. Beleza? E aí você entendendo isso aqui, você vai... Se entendendo a pirâmide de Maslow, você vai saber utilizar a matriz ABC. Essa é a ferramenta de engajamento e motivação, que é a matriz ABC. A, ponto A, ponto B, ponto C. É importante para traçar a matriz ABC que você faça reuniões 1 a 1 com os seus liderados. Por isso que é extremamente salutar, ou seja, é extremamente benéfico para a tua empresa que você não tenha muitos liderados diretamente, né, abaixo diretamente de você. Quanto mais pessoas você tiver, menos atenção você vai conseguir dar. Então, se você tem, cara, o ideal é que seja de 6 a 10 pessoas, assim, no máximo, 8, uma média ideal, 8, assim, abaixo de você. Se tem muito mais que isso, você não vai conseguir mapear e engajar, extrair o maior potencial do seu time. Então essa aqui é a matriz ABC. E em reuniões 1 a 1 que você vai mapear essa matriz ABC. Vou te explicar o que é a matriz ABC e depois vou te falar como você mapear cada um desses pontos. Beleza? Ponto A é o estado atual, que é justamente, cara, normalmente o estado atual, tá? É a etapa da pirâmide de Maslow que ele está. Qual fase da pirâmide? Se ele está abaixo da pirâmide, nem tem as necessidades fisiológicas ainda supridas, ou se ele está na fase de segurança, de fisiológica, pertencimento, autorrealização, estima, tá? Isso depende, você vai mapear. Normal, aí você vai mapear o ponto B também. O que é o ponto B? É o estado desejado. É o estado desejado. Normalmente, em outras palavras, ele sempre vai falar acima. Desejos que conectam com as fases acima da pirâmide. Só que nas palavras dele, nos desejos dele. E o ponto C é o estado temido.
é o que ele teme acontecer. Quais são os medos dele, as inseguranças dele, enquanto pessoa, enquanto profissional. Isso aqui você precisa mapear, tá? E depois de uma reunião de 1 a 1, depois que você mapear isso aqui, você vai utilizar a ponte, que é construir uma ponte com ele. O que é a ponte? A ponte é a sua empresa. Segura aí que no final eu vou te falar, te dar ideia de perguntas, algumas perguntas que você pode utilizar numa sessão 1 a 1 para extrair essas informações. Lembrando, você não precisa extrair essas informações numa sessão 1 a 1 e já construir a ponte com ele, não. Você pode extrair as informações numa sessão de 1 a 1 e na próxima sessão você construir a ponte com ele, porque a sessão 1 a 1 é algo regular. É algo que tem que que tem que acontecer com frequência, regularmente, 1 ou 2 vezes por mês, normalmente, tá? E como que você constrói a ponte? A ponte você constrói falando o seguinte, mostrando, fazendo ele entender o seguinte, cara, a empresa é o que vai te ajudar a sair do ponto a alcançar o ponto B e evitar o ponto C. Por isso é importante você entender isso. Se sua empresa não for capaz de ajudar ele a sair do ponto A dele, chegar no ponto B e evitar o ponto C, você pode saber que ele não vai ficar por muito tempo, ele não vai ficar feliz lá. Não vai. Mas na grande maioria das vezes é assim, só se você for uma empresa muito engessada, enfim, que tem um certo limite, né? Tudo bem. Mas aí, na maioria das vezes, sim, é possível. Por quê? Cara, se a sua empresa ela não consegue entregar mais do que a segurança, que a etapa de segurança, não consegue entregar pertencimento, não consegue entregar estima, não consegue entregar autorrealização, você só vai pegar colaboradores que estejam na base da pirâmide. Então você tem que saber também qual é o seu perfil de colaborador, sabe? Senão você vai ter um grande turnover, atrair pessoas que não se conectam com sua empresa. Por isso é bom você entender seus colaboradores, entender o que sua empresa pode fazer. E aí você vai construir a ponte. Como é que você constrói a ponte? Cara, seguinte. Juntos nós conseguiremos sair do ponto A, chegar no seu ponto B e evitar o seu ponto C, tá? Mas, para isso, o que vai ter? Um plano de ação. Terão metas, tá? Terão desenvolvimento individual. Por quê? Porque, cara, quando, né, você alcançando esses objetivos, se desenvolvendo individualmente, aprendendo isso, aprendendo aquilo, para você se capacitar nisso, entregando esse resultado e aquele resultado, faz total sentido você ter essa promoção, eu pagar esse curso para você, você ter este aumento, você ser promovido, você fazer tal viagem, você, enfim, entrar para o nosso grupo, sei lá, de seleta, enfim, cara, tipo assim, porque depois é outro papo, quando a gente for falar de Nine Box, tem os tipos de colaboradores que são, né, auto engajado e altamente técnico, eles têm uma tratativa diferente e tal, é outra parada, tá? Que é pertencimento também, né? É um outro tipo de pertencimento. Então, cara, é o seguinte, este aqui, isso aqui, a nossa empresa aqui pode te ajudar a chegar a isso aqui. Para isso, nós precisamos alcançar isso aqui. E aí você cria um plano de ação com ele. E aí você cria metas para ele alcançar. E aí você cria metas para ele alcançar. E aí você continua fazendo 1 a 1, porque ele não vai acertar de primeira. 1 a 1 é justamente para isso, para você ajudar ele a corrigir a rota, dando feedbacks lá, cara, isso aqui que você fez foi maneiro. Já isso aqui que você fez não foi legal. Entende? Então, por isso, você precisa ajustar, corrigir isso aqui e aquilo outro, tá? E avaliações de desempenho também regulares. Vou também gravar um conteúdo sobre avaliação de desempenho. Se você quiser mais conteúdos, mais temas sobre esse, Nine Box, metas Smart, avaliação de desempenho, como fazer 1 a 1 mesmo, estruturado, passo a passo, deixe nos comentários aqui se é um assunto do seu interesse, eu posso trazer mais vezes aqui. Por mais que o foco aqui seja mais marketing e vendas, quem executa o marketing e vendas de uma empresa são pessoas, então você precisa entender sobre pessoas, o mínimo necessário, tá? Eu não sou um expert em pessoas, mas eu sei o mínimo necessário para fazer um time
ter resultado, um time entregar performance, tá? Então são essas ferramentas que eu utilizo. E aí, cara, e no A1 você vai ajustando a rota, fazendo avaliação de desempenho, feedbacks, trocas, e cara, meia horinha a cada quinzena, uma horinha a cada quinzena, cara, ajuda você a aumentar e corrigir a rota e evitar muito retrabalho, acelerar o seu crescimento de uma forma absurda, dando atenção para colaborador, 8 colaboradores, vai, né, 6 colaboradores, né, meia horinha dá 3, 4 horas a cada 15 dias. Então, cara, é absurdo isso, é absurdo, tá? Então, é assim que você conecta, é assim que você engaja seu time. É assim que você mantém o teu time focado em entregar resultado, focado no propósito da sua empresa, porque não é sobre a sua empresa, é sobre eles. Quando você faz aqueles gritos de motivação, pô, uhul, legal, é bacana, pô, é muito da hora, eu gosto, mas isso é sobre a sua empresa. É sobre o coletivo, né? O coletivo, tá legal, atingir uma meta, uhul, nós somos fora. Pertencimento, pô, legal. Pertencimento, eu pertenço a essa empresa aqui, muito legal, pô, bacana. Você tá aqui, ó, opa, pertencimento, ó, nós nos pertencemos aqui, ó. Pertencimento, pertencimento, tamo junto. Mas, cara, será que todos os seus colaboradores estão buscando pertencimento? Sabe? Vamos lá. Aqui agora algumas perguntas que você pode utilizar. Você pode perguntar, vamos lá, o que te deu mais energia e satisfação no trabalho nos últimos dias, né, nas últimas semanas? E por quê? Por quê? Isso aí são perguntas de ponto A, para você entender o estado atual, né? Qual que é o momento dele, o que que ele está buscando, né, qual que é o estado atual dele, a situação dele. Você pode perguntar, cara, o que que é mais importante para você, para sua carreira hoje? Na empresa, o que que é mais importante para você hoje, agora? Pensando no seu momento atual mesmo. Outra pergunta ainda para mapear o ponto A é, cara, como que você descreveria um dia ideal de trabalho? Como é que seria esse dia ideal de trabalho? Tá? São exemplos de perguntas, tá? Agora, para você mapear o ponto B dele, cara, como que você se visualiza profissionalmente aqui na empresa ou profissionalmente em geral daqui a 1, 2 anos? Projeção dele. Você pode perguntar, cara, que tipo de projeto ou que tipo de desafio te animaria a alcançar isso? Te animaria a buscar isso, na verdade, né? Se você pudesse aprender uma nova habilidade ou ter uma nova experiência profissional, qual seria? Tá, e por quê? Sempre pergunta, e por quê? Deixa ele falar, expressar. Uma outra pergunta muito boa também para buscar o ponto B, né, entender o ponto B, cara, qual que é o seu próximo grande passo profissional na sua visão? É esse tipo de pergunta, cara, o que que você deseja, o que que você busca, qual que é o seu sonho, sua realização, o que que você quer alcançar? É esse tipo de pergunta que você vai fazer para buscar o ponto B. E agora, tipos de pergunta para mapear o ponto C. Cara, o que que tem tirado o seu sono nas últimas semanas? O que mais te preocupa profissionalmente e pessoalmente? Uma outra pergunta que eu gosto também é, cara, se você pudesse mudar uma coisa agora na sua vida, exatamente agora, resolver um problema agora, no instalar de dedos, o que que você mudaria? O interessante não é você fazer muitas perguntas, é você mapear algumas perguntas e fazer, não precisa fazer tudo de uma vez. Um a um é uma atividade regular constante, é uma relação que você tem com o colaborador. Show de bola? Então não precisa fazer todas essas perguntas de uma vez só, tá? É você ir conhecendo, ir mapeando, entender o ponto A, B, C, em que fase, em que momento da pirâmide de necessidade de Maslow que está o teu colaborador e junto com ele criar a ponte. E se esse tipo de assunto, que é gestão de equipe, motivação, engajamento, alta performance, te interessa, deixa nos comentários aí, curta, né, para eu entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Eu trago aqui minha experiência, o que que eu faço, o que que eu aplico, o que deu certo para mim nesses últimos 5 anos aí fazendo gestão de equipe, tá bom? E além de tudo isso, certamente este vídeo que está na tela pode ajudar a sua empresa a aumentar o lucro. Clica e assista agora. Posto isso, liberdade de ação.